que é a alimentação, e aqui tudo sobe, desencosta do dente, os grampos seriam a resistência, então toda essa área anterior ao eixo de rotação, a gente fala que é a zona da resistência para que a prótese não levante. E toda essa parte para trás do eixo de rotação, esse triangulinho, a gente fala que é a zona de potência, onde existe a potência do bolo alimentar. Então, a área de resistência, a área de potência. E elas se competem para ver quem que ganha, né? Se é o alimento mais forte do que a resistência para evitar o deslocamento da removível. Então, na sequência, esse outro caso clínico representa uma outra removível, já com os apoios mais anteriorizados um pouquinho, né? O outro caso estava aqui atrás, a gente mudou um pouquinho para frente, na mesial desse molar, na mesial do outro molar, aqui na região de cíngulo, aqui na mesial desse premolar, e agora no dente próximo à extremidade livre, sim, um apoio correto, bem localizado na mesial do dente. Esse que é o correto. Pessoal, não podemos fazer apoio aqui na distal. Logo agora, daqui a pouquinho, já vamos ver por que não podemos fazer apoio nessa distal. Aqui está corretamente localizado, mas vamos comprovar a história de que o eixo de rotação, onde é que está o eixo de rotação? Ele é próximo da extremidade livre, mas aonde é que está? Não entendi direito. Vamos pensar então na sistemática da potência estar fazendo uma função aqui de apertar a prótese no sentido do rebordo, uma área de potência, onde a gente vai ter o bolo alimentar apertando o dente acrílico e a sela para baixo. E onde vai aparecer esse eixo de rotação? Essa é a minha dúvida, não enxergo, não tenho formação em física, em engenharia, é uma coisa muito distante da vida do cirurgião dentista, apesar de que a gente tem que conhecer todo esse sistema mecânico para entender o que a gente coloca na boca do paciente. Então vamos simular o movimento de novo, vamos enxergar esse protótipo, como ele se movimenta. A gente falou para vocês que eram os apoios mais distalizados, que seriam o eixo de rotação. E isso ainda fica difícil de enxergar. Onde que é o eixo de rotação? Desse central para cá, desse molar para o central, do pré-molar para o outro molar. Eu fico confuso, não entendo. Então, a gente faz o movimento. Vamos fazer o movimento do bolo alimentar na extremidade livre, porque se o paciente morder aqui, ó, se o paciente fizer um exercício de mastigação nessa região, ele está apoiado tanto no dente vizinho como no dente vizinho, ele não vai afundar, ele não vai comprimir a mucosa, desde que o espaço protético seja pequeno, e portanto não tem eixo de rotação. O problema do eixo de rotação que aparece é quando nós temos extremidade livre, isso já foi discutido. Então vamos lá, força de potência, bolo alimentar vai afundar a removível. Vamos ver quem fica fixo e quem que sobe, pessoal. Olha a força fazendo descer, olha a força fazendo descer a extremidade livre. Quem que subiu? Olha aqui, ó. Subiu, desencostou. Quem ficou encostado? O apoio mais distal. Subiu, desencostou, subiu, desencostou. Quem que ficou mais encostado? O apoio mais distalizado. Então, o apoio mais distalizado do lado da cela e o outro apoio mais distalizado do lado oposto da boca são os apoios que ficaram fixos, que é o centro da gangorra. Então, enquanto esse lado desce, todo aquele lado sobe. Ficou claro agora de enxergar. Então, pessoal, onde que é o eixo de rotação dessa prótese? Se esse está parado e esse está parado, vamos ter um elemento fixo aqui e vamos ter um elemento fixo desse outro lado aqui, que é o apoio mais distal, certo? Então, fixo, fixo. Todos os grampos que não deixam a prótese subir, braços de retenção são as forças de resistência que vão estar aqui e não deixar subir essa removível, e a força de potência é a mastigação. Força de potência, parte fixa, força de resistência. Então a gente está lidando com uma alavanca interfixa, fixa no meio da resistência e da potência. Alavanca interfixa, uma das piores alavancas para deslocar removível. Então onde que está o eixo de rotação, pessoal? Se esse está fixo e ele desce aqui atrás, sobe lá na frente, o nosso eixo de rotação é exatamente passando por cima dos apoios. Então, todos os desenhos que a gente pede para desenhar o eixo de rotação, ele tem que obrigatoriamente a linha passar por cima de algum apoio desse lado, por cima de algum apoio daquele lado. Provavelmente os apoios que estão fixos, tá vendo? Ó,
Subiu, não pode passar eixo de rotação aqui. O eixo de rotação passa aqui. Subiu, subiu, não tem eixo de rotação. O eixo de rotação da gangorra está apoiado aqui, ó. Então, aqui é o centro da gangorra, ó. Essa linha é o centro da gangorra. Então, agora, compreendendo o eixo de rotação, fica mais fácil da gente enxergar como que a prótese roda, qual é a parte que desce, qual que é a parte que sobe, mas ainda nós temos aquela dúvida que precisa ser esclarecida. Então, para o mesmo caso clínico, pessoal, dois desenhos diferentes. Veja bem, ó, o lado esquerdo da boca está igual, tá? Dos dois casos, o lado esquerdo está igual. O lado direito, nós temos aqui, primeiro, uma prótese feita com apoio na mesial, com o braço de oposição, e o grampo por ação de ponta. E o segundo caso, com apoio na distal, que a gente falou que não pode fazer. Então, o intuito dessa demonstração é mostrar para vocês por que esse aqui está errado e esse aqui é mais recomendável que se faça. Então, veja bem, primeiro caso, apoiando na mesial, nós temos aí duas possibilidades de grampo, só para a gente entender. Nós podemos fazer tanto um grampo apoiado na mesial desse molar aqui, ó, com ação de circunferencial, né, um grampo circunferencial para posteriores, é o mais usado, mais recomendado para dentes posteriores, ou um grampo apoiado também na mesial com ação de ponta, que é exatamente esse desenho que está aqui. Apoiado na mesial, braço de oposição por palatino e o grampo de ação de ponta na distal. Então eu tentei fazer um esquema para vocês, para entenderem que nós temos um molar, que é esse último molar desse lado aqui, o dente 16 no caso clínico, tá? O dente 16 no caso clínico, e ele vai receber um grampo apoiado nessa mesial, com grampo de ação de ponta na vestibular, abaixo do equador protético. E uma extremidade livre aqui para distal. Então vamos ver como é que fica esse desenho representado. Ó, aqui a gente tem um grampo rústico, né? Um grampo bem diferente, pitoresco aí, mas que a gente tem o apoio na mesial, o grampo por ação de ponta, um grampo IT, que vai ser apoiado no dente na extremidade livre. Essa extremidade livre aqui vai sofrer um movimento de potência para afundar no rebordo. Então a gente vai ter o movimento de afundar no rebordo. Então aqui nós vamos ter a potência, nós vamos ter o elemento fixo aqui na frente e nós vamos ter o elemento resistência interposto. Então vai ser uma alavanca interresistente. Toda vez que o paciente mastigar aqui, ó, pessoal, o que acontece? O apoio na mesial fica fixo, não afunda, porque ele está apoiado na crista do dente. Esse grampo, ele vai permanecer para baixo do equador protético. Toda vez que ele mastigar para baixo, ó, vamos repetir o movimento, mastigou para baixo, ó. Essa extremidade livre aqui atrás afunda e o grampo também desce um pouquinho para baixo do equador protético. Ele não é arrancado do dente, ele não é submetido a uma tração que tire-o do dente. E essa parte anterior aqui acaba subindo pouco, porque o centro da gangorra está mais anteriorizado. Tá? Essa é uma situação razoável e recomendável. Vamos estudar agora a segunda situação, que é a situação proibitiva, a situação inadequada, que tem uma alavanca diferente. Então agora a gente vai substituir esse planejamento por um outro planejamento, onde o apoio não está mais na mesial, vai estar aqui na distal e perto da extremidade livre, onde a gente falou que não deve ser feito. Vamos ver qual é a situação que pode acontecer. Ó. A gente pode fazer o apoio na distal, com o grampo circunferencial e o terminal retentivo na mesiovestibular, ou um grampo também com apoio na distal e uma ação de barra por vestibular. O mesmo desenho que a gente verifica aqui é esse corte lateral aqui. Então, o apoio na distal, braço de oposição e o grampo por ação de ponta na vestibular. Vamos ver como é que fica o movimento nesse dente que tem um equador protético. Então agora ele vai receber um outro grampo diferente do primeiro. Ó. Esse primeiro grampo que eu havia mostrado, o apoio está na mesial do molar. A gente já viu o movimento. Agora nós vamos receber um grampo que está apoiado na distal do molar. Ó. Apoiado na distal do molar.
e o braço de retenção, que é o grampo por ação de ponta, abaixo do equador protético. Toda vez que o paciente fizer um movimento de potência ou mastigação aqui nessa distal, vai afundar. Concorda? Vai afundar. Olha o que acontece com o grampo, pessoal. Se ele estiver apoiado na distal do dente, perto da extremidade livre, esse grampo que vai estar mais mesializado, ou na vestibular, ele vai sofrer um movimento de subida. Ele vai se locomover para cima e sair do equador protético. Então, o paciente mastiga a comida, o grampo perde a retenção. Ele sai do equador protético e do seu terminal retentivo. Por isso que a gente fala que esse tipo de apoio na distal é inadequado, porque nós vamos ter a potência aqui atrás, a parte fixa aqui no meio e a resistência lá na frente. Então, se a parte fixa está no meio entre a potência e a resistência, é uma alavanca interfixa. Potência, fixa, resistência. Esse grampo vai subir, é a pior alavanca que tem para removível e provavelmente na primeira mastigada que o grampo sobe para fora do equador protético, a prótese está solta. O paciente não consegue mastigar com essa prótese quando está apoiado na distal, perto da extremidade livre, tá? Essa é a explicação mais prática para a gente entender que essa alavanca interfixa com apoio na distal não deve ser feita em nenhuma situação, tá bom? Era isso aí, pessoal.